Olá, muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu queria fazer um pedido para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai logo abaixo aí na tecla aí, inscreva-se e compartilhe para que outras pessoas possam ter a oportunidade que você está tendo nesse momento de escutar sobre a palavra do Senhor, para que possa crescer mais e mais. E não deixa de colocar o seu like. E vamos hoje ter uma apresentação do nosso grupo coral, grupo de louvor da nossa igreja, que vai entoar um cântico chamado Me Ama. E teremos com o pastor Cláudio, nosso querido pastor Cláudio, que vai falar sobre José, uma história de resiliência, amor e perdão. Vamos orar por eles? Pai amado, Pai querido, muito te somos gratos, ó Pai, por mais esse dia, Senhor, por viver na Tua presença, Senhor, pelos livramentos que Tu nos deste, ó Pai, pela alegria, Senhor, que sentimos com a Tua presença em nossas vidas, nos dirigindo, nos orientando, dando-nos, ó Pai, todo o conforto da Tua presença. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa habitar em cada coração que nesse momento está assistindo esse programa, Senhor. Que o grupo de louvor da nossa igreja continue sendo abençoado grandemente pelo Senhor. E o pastor Cláudio, Senhor, e sua família sejam abençoados e cada dia mais Tu possas prover a eles, ó Pai, da Tua presença, e que nós possamos, ó Pai, ser ricamente abençoados por essa mensagem que vamos ouvir. Pai, nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, é que te pedimos, ó Pai, em nome dEle, Teu Filho amado. Amém. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me
afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele Olá, é uma alegria muito grande podermos estar juntos. E hoje eu quero conversar com você sobre a história de José, uma história de resiliência, de amor e de perdão. Quando a gente pensa nos personagens bíblicos, existem alguns que nos encantam. E de forma muito especial para mim, José é um deles. Filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Uma história que envolve paixão, propósito, determinação, superação e submissão a Deus. A história de José começa com a sua concepção. Jacó era apaixonado por Raquel, a sua mãe. Relembrando, Raquel era filha de Labão, tio de Jacó. A paixão entre Raquel e Jacó foi amor à primeira vista. Jacó precisava pagar um dote por Raquel. Naquela época havia os dotes. E ele decidiu pagar o dote ao seu sogro com serviço. Trabalhou durante 7 anos, conforme fora combinado, para ter a mão de Raquel, a sua amada. Na noite de núpcia, Labão enganou a Jacó e entregou como esposa a sua filha mais velha, chamada Lia. Então, quando a gente começa a ver, era um momento na antiguidade em que a poligamia era permitida, mas a gente já começa a ver nesse relacionamento de Jacó e Raquel que o mais importante é o amor. Tanto que ele se propõe a trabalhar mais 7 anos para o seu sogro para ter a mão da sua amada Raquel, o amor da sua vida. E aí então, Jacó teve 4 mulheres, sendo 2 esposas e 2 concubinas. Isso, a Bíblia mesmo me ensina que não é correto, mas naquela época era permissivo. E nós entendemos que a revelação de Deus ela vem de forma gradativa e vem nos ensinando o que devemos fazer ou deixar de fazer. Mas a maior atenção que nós damos a tudo isso é que independente de quantas mulheres Jacó teve, quantos filhos ele teve com essas mulheres, ele tinha uma paixão tremenda por Raquel, a sua amada. Só que Raquel era estéril. E sendo estéril, isso fazia com que ela sofresse o preconceito das outras mulheres. Ela se sentia alguém inútil. Ela vivia de uma tristeza tremenda. E aí então Deus abençoa a vida de Raquel. Raquel já tem filhos com outras mulheres. E Raquel vive a amargura como se ela não tivesse tido sorte na vida, ou que se estivesse sendo castigada pelo Senhor. É nesse momento que vemos José como um milagre de Deus. A mulher estéril dá luz a filho. Eu vejo então o nascimento de José como um presente do Senhor à sua mãe e ao seu pai. Tanto que em Gênesis capítulo 30, versículos 22 e 23, nós lemos assim: Então Deus lembrou-se de Raquel,
Deus ouviu o seu clamor, a tornou fértil, ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Aquela que era humilhada agora passa a ser exaltada. Aquela que não podia ser mãe de filhos, agora ela dá à luz ao seu filho chamado José. Raquel, quando teve a oportunidade de ter mais um filho, e o nome do irmão de José, filho de Raquel, é Benjamim. Órfão de mãe, privilegiado por seu pai, odiado pelos seus irmãos mais velhos e chamado por Deus para uma grande missão. Poderíamos pensar, que confusão na cabeça desse adolescente. Você já imaginou como é que era conturbada a vida de José? Então, os seus irmãos mais velhos não gostavam dele. O seu pai dava privilégios porque ele era filho da mulher a quem ele amava. Mas a coisa que já estava ruim podia piorar. E quando, numa ação dos seus irmãos, José é vendido como escravo. Ele está entrando na juventude e se torna escravo de Potifar. A coisa está ruim, mas pode piorar. É assediado pela inescrupulosa mulher de Potifar e, por não atender o assédio daquela mulher, ela mente, ela o acusa com mentiras e José é jogado na prisão. Na prisão José está. Será que a coisa pode piorar? Vamos continuar pensando. O mais importante, se você pegar toda a história de José no livro de Gênesis, você não vai ver José reclamando diante de Deus da sua sorte. José não vai estar blasfemando contra o Senhor. José, em momento algum, estará se propondo a ofender a seu Deus. E quando eu caminho com a história de José, eu vejo que Deus estava com ele. E normalmente eu afirmo o seguinte: não é importante só Deus estar com você, é você também estar com Deus. Porque José na casa de Potifar, José na prisão, José diante de Faraó, em todos os momentos ele testemunhava da sua fé, da sua confiança e da sua convicção que Deus estava com ele. E muitas vezes na nossa caminhada, nós como cristãos nos sentimos sozinhos, abandonados, desamparados. Estamos vivendo um momento de crise terrível, uma pandemia, doenças, mortes. Mas não se esqueça, Deus é fiel. As promessas do Senhor não falham. E se ele prometeu, ele há de cumprir. E Jesus, o Cristo, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá no último capítulo do livro do Evangelho de Mateus, quando ele comissiona os seus discípulos, ele diz: vocês não vão estar sozinhos. E aí, quando eu leio no capítulo 39, versículos 2, 21 e 23, eu vejo como a fé de José é impactante, mesmo em meio à crise, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio a todas as dificuldades que ele enfrentava. Diz assim: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa de um senhor egípcio. Depois, no outro texto diz: mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade e concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Já no outro versículo 23 do capítulo 39, diz assim: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. O Senhor está com você. Por isso, quando a gente começa a olhar para a história de José, por isso, quando eu começo a ver a biografia de José, o testemunho de José, eu começo a procurar tirar lições para a minha vida e que você também pode tirar para a sua vida. E a primeira lição que eu encontro em José é uma lição de resiliência. A palavra resiliência, sendo usada aos seres humanos, ela primeiro foi usada para materiais. É aquele material que não deforma. Você entorta ele, mas ele volta para a sua posição original.
Quando a gente fala de resiliência com pessoas, com seres humanos, é a capacidade de superar as dificuldades, mesmo em situações adversas, não perder os seus valores, não perder os seus princípios, independente das circunstâncias, continuar de cabeça erguida, mantendo o foco nas soluções e não se deixando abater com os problemas. Uma pessoa resiliente se concentra na solução. Porque problemas nós temos. Quem acha que não tem problema, já tem um problema. O problema é de não reconhecer que não tem problema. Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos problemas, todos nós vivenciamos circunstâncias e situações adversas. A forma como olhamos para as situações é que vai fazer a diferença. Aprendemos com José a vencermos a tentação da covardia, quando em meio aos problemas e dificuldades, muitas vezes buscamos atalhos nada éticos e distante dos valores cristãos. José, em momento algum, se afastou daquilo que ele tinha aprendido a respeito de Deus. José, em momento algum, se afastou da sua intimidade com Deus e da sua experiência com o Senhor. Pensar ainda em resiliência é pensar onde estão firmadas as minhas crenças, os meus valores, o meu alicerce. Existem pessoas que possuem a capacidade natural de ser resiliente. Nada derruba, nem as adversidades. Se ajusta e continua em frente. Se isso não é natural, pense em quem é Deus. Quais são as suas promessas para com a sua vida? Quais são as promessas que a palavra do Senhor tem dado para você? Conhecendo ainda um pouco de Deus, temos grande dificuldade em mantermos a disciplina para conhecermos Deus. Leitura da Bíblia, oração, intimidade com o Senhor. Não dá para conhecer o Senhor, o nosso Deus, com pequenos textos isolados que nos agradam e que servem apenas como motivadores, como se fosse uma experiência de autoajuda. Deus não é autoajuda, a Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é pessoa e Ele busca intimidade com pessoas, por isso nós podemos chamá-lo de Pai. E o Deus que falou a José também continua falando em nossos dias, não esqueça disso. Então, Bíblia e oração é a primeira caminhada que você precisa fazer para vencer as dificuldades e entender que temos um Deus maior que todas as coisas, um Deus que está acima de todas as coisas. A segunda coisa que eu aprendo ainda com a história de José é a visão de amor. Primeiro a Deus, porque a mulher de Potifar se oferece para José e ele diz: eu não posso ir contra os princípios do meu Deus. Amar a Deus é uma constante preocupação que José tem em não desagradar. Quem ama não quer desagradar. Quem ama não desobedece. Quem ama não quer ofender. Quem ama não quer entristecer. E José mostra um amor tremendo para com Deus. Também olho para a experiência de José no amor para com seus irmãos. Quando seus irmãos têm uma grande fome e precisam ir ao Egito, José vê os seus irmãos e trata-os com amor. Você já imaginou você ser traído pelos seus irmãos, você ser vendido como escravos, e agora você vê os seus irmãos, você agora sendo governador do Egito, o que você faria? José nos ensina a amar. Ao mesmo tempo, eu vejo também amor de José pelos egípcios. Porque José toma para si a responsabilidade de governador do Egito num momento de crise do Egito, em que haveria 7 anos de muita fome. E ele trabalha para que isso não venha causar morte, para que isso não venha trazer destruição para o Egito. José não olha para as circunstâncias. José não abandona Deus e Deus não abandonou José em momento algum. Pelo contrário, em nenhuma das circunstâncias, José procurou ser contra o Senhor. Então, José é resiliente, José dá uma demonstração de amor, e em terceiro lugar, eu vejo José
também nos ensinando, nos dando uma lição de perdão. Os seus irmãos ficaram com muito medo, porque era natural. A maldade que eles fizeram foi terrível. Tu imagina a crueldade, vender um irmão como escravo. Apesar que o desejo de alguns dos irmãos de José era matá-lo mesmo. E agora José então acolhe toda a sua família. José leva Jacó com toda a sua família, e a Bíblia me diz que eram em torno de 70 pessoas que chegam no Egito. São alimentados por José, vão para a terra de Gósen, uma terra que era frutífera, uma terra que eles poderiam produzir. E aí, quando Jacó morre, os irmãos de José ficam morrendo de medo. E aí José dá uma lição de perdão. José olha para os seus irmãos e diz: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José diz: eu não estou no lugar de Deus. Nós não estamos no lugar de Deus. Imagina o preço que Deus pagou para nos dar o perdão. Preço de sangue, preço de cruz, crucificando Jesus Cristo, seu Filho unigênito, em nosso lugar. Os planos de Deus são e sempre serão o melhor para nós. Pode ser que não entendamos num momento, e na maioria das vezes não entendemos e nem aceitamos. Precisamos aprender a esperar e confiar. Com José eu aprendi e espero que você também possa estar aprendendo a não reclamar nas adversidades. Olha para trás. Eu digo que a vida é uma grande fila e nós estamos no meio dessa fila. Pode ser que alguns na frente estão em situações melhores, mas quando eu olho para trás tem gente que talvez esteja em situações bem piores do que a minha. A outra coisa que eu aprendo com José é saber que Deus está sempre no controle de tudo. Não temos como fugir disso. Deus está sempre no controle de todas as coisas. E em Jesus Cristo nós recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados, com a garantia que estaremos morando na eternidade com Ele, junto com o Pai. A outra coisa que eu aprendo ainda com José é viver um dia de cada vez, sabendo que o amanhã será uma outra oportunidade. José é vendido como escravo e aproveita a oportunidade para abençoar a casa de Potifar. José é acusado injustamente pela inescrupulosa mulher de Potifar, vai para o cárcere, vai para a prisão, e ali ele continua sendo abençoado e abençoando a vida daqueles que estão ali naquela prisão. José é chamado pelo faraó, e diante do faraó, ele interpreta os sonhos. Diante do faraó, ele mostra a saída e ele continua sendo abençoado e abençoando a vida do Egito, a vida das pessoas que moravam no Egito. Então, nós fomos chamados a vivermos um dia de cada vez. Nós fomos chamados para aproveitarmos cada oportunidade que o amanhã nos oferece. E essas oportunidades são oportunidades de sermos bênçãos. E por fim, com José eu aprendo não perder tempo remoendo sentimentos ruins. Tenta imaginar, José poderia passar a vida toda dele reclamando da vida. Fui rejeitado pelos meus irmãos queriam me matar, meus irmãos me venderam como escravo, olha como eu estou sofrendo. Pelo contrário, ele glorificava a Deus, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e que nada pode ir contra o propósito do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando neste momento. Se você tem tido dificuldades de encarar a vida, os problemas, as dificuldades, aprenda a ser resiliente. Busque confiança no Senhor. Busque entender quem é Deus na sua vida. Faça de Deus o seu Pai, o Senhor da sua vida. Eu gosto muito aquele título de carteirada que o povo dava antigamente. Sabe com quem está falando?
Você pode dizer, sabe com quem você está falando? Você está falando com o dono do mundo, o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, o filho do dono de todas as coisas. Sabe com quem você está falando? Você está falando com o filho do dono do mundo, o dono de todas as coisas. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Amor. Nada funciona diante de Deus se não for através do amor. E experimente vivenciar o perdão em toda a sua extensão. E como José, nós poderemos ver uma história que tinha tudo para dar errado, dando certo, dando muito certo, porque José, em momento algum, abriu mão da sua fé, da sua esperança, da sua confiança, dos princípios e dos valores que ele tinha diante do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer da sua vida uma vida vitoriosa, como ele fez com a história de José. Que Deus nos abençoe. Amém.